disseram que não existe deficiência sem barreira. O que isso significa? Pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especialista no direito da pessoa com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. E eu vou responder a essa pergunta que eu fiz no início do vídeo para você. O que é barreira? O que barreira tem a ver com deficiência? E por que às vezes a pessoa tem um diagnóstico que foi dado por um médico e esse diagnóstico não é reconhecido, ou seja, aquela pessoa não é reconhecida como pessoa com deficiência diante do poder público, quando a pessoa pretende exercer um direito e precisa demonstrar que tem a deficiência. Gente, na verdade, a deficiência, ela só existe quando existem barreiras. Porque no próprio conceito de deficiência, o conceito legal de deficiência, existe ali a palavra barreira como requisito para a configuração da deficiência. Entende? Porque, veja, se eu tenho uma condição física que aparentemente é uma deficiência, mas que eu posso mitigá-la ou afastar os seus efeitos, o que é o mesmo que afastar as barreiras dela decorrentes, utilizando algum mecanismo de substituição ou de compensação, aí a barreira não subsiste, não existe mais a barreira. Vou te dar um exemplo aqui que eu costumo sempre dar quando eu vou explicar por que, na verdade, a deficiência é a própria barreira. Porque, olha, vamos lembrar aqui daquele célebre filme dos anos 70 e 80, que é uma franquia chamada Star Wars. Você se lembra que um personagem de Star Wars, o Luke Skywalker, em um determinado episódio desta saga, ele teve uma das mãos amputada por um sabre de luz do seu pai. Teve uma mão amputada. Logo no próximo episódio, ele já apareceu com a mão substituída por uma outra mão biônica. Alta tecnologia, né, envolvida ali naquela primeira trilogia e nas subsequentes também, de Guerra nas Estrelas. Então, se num primeiro momento a gente viu comovido que Luke Skywalker se tornou uma pessoa com deficiência porque ele teve a mão decepada pelo seu pai, Darth Vader, nos episódios seguintes nós ficamos surpresos e felizes porque Luke Skywalker pôde finalmente ostentar novamente um sabre de luz, porque aquela barreira que foi inicialmente causada pela mão decepada ou pela perda deste membro, foi superada pela tecnologia com o implante de uma prótese tão funcional quanto a mão verdadeira. Então, veja, se eu perco a mão, mas no dia seguinte é lançada uma tecnologia tal e qual essa do filme ao qual eu me refiro, que me permita colocar uma mão biônica, que faz o mesmo que a minha mão natural faz, tem as mesmas funções, é igual. Então, eu não sou uma pessoa com deficiência. Mesmo que eu tenha que guardar, por qualquer motivo, essa mão à noite antes de dormir, eu não sou mais uma pessoa com deficiência, porque as barreiras causadas pela perda da mão foram superadas pela utilização da prótese que cumpre as mesmas funções. Então, para ter deficiência, tem que ter barreira, gente. Então, se para ser deficiência tem que ter a barreira, não basta um diagnóstico de 2, 3, 4 ou 5 linhas dizendo que a pessoa recebe o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, CID-F84. Tem que descrever quais são as barreiras que decorrem da condição. Porque se não tem barreira, se eu disser só que essa pessoa tem uma estereotipia, que essa pessoa tem uma comunicação, falta de reciprocidade social, que essa pessoa tem um hiperfoco, que essa pessoa tem um interesse assim persistente em alguma coisa, encasqueta, eu não vou poder discernir entre o fenótipo estendido do autismo e o transtorno do espectro do autismo. Você sabe o que é fenótipo estendido do autismo? Fenótipo estendido do autismo são características do autismo
que se manifestam em muitas pessoas que não são autistas. São só traços, nuances do autismo que podem se manifestar em várias pessoas que não são autistas. E por que essas pessoas, se elas têm esses traços, por que elas não são consideradas autistas? Porque, da forma como se manifesta nessas pessoas, não gera um prejuízo significativo. O que é prejuízo significativo, gente? Barreira. Barreira é sinônimo, prejuízo significativo. Tem que ter barreira. Por isso que tem os critérios diagnósticos do DSM, né? E quando você identifica aqueles critérios, quando aqueles critérios são atendidos, é porque o prejuízo é relevante. Se a pessoa tiver um pouquinho de traços de autismo, ela não recebe diagnóstico, ou não deveria receber, porque não é autista. Autista é deficiente, e só é deficiente que tem um prejuízo significativo. Então é dizer, o laudo médico ele não pode se limitar a dizer só o CID. Tem que descrever o que acontece com aquele indivíduo, onde é que estão as barreiras. Porque o artigo 2º da LBI, que é a Lei Brasileira da Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, diz, deficiência aí ela crava o conceito, é o impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em contato com uma ou mais barreiras, você está vendo que as barreiras é requisito, que em contato com uma ou mais barreiras, obstrui a plena participação daquela pessoa na sociedade, na cidadania. Essa pessoa está ali 10 passos atrás de outra normal, porque tem barreira. Quer um exemplo? O camarada tem uma deficiência física, paraplégico. Ele anda de cadeira de roda. É mais difícil para subir no ônibus, apesar de ter adaptação. É difícil para andar na rua. É difícil para se locomover. Não é todo lugar que consegue entrar, né? Se a pessoa não tem uma dessas cadeiras mais tecnológicas e elétricas, ela tem que fazer o esforço manual, né? Ela não pode jogar bola, o lazer dela é diferente, ela entrar no avião é totalmente diferente, os tipos de trabalho que ela pode fazer tem muitas limitações. Então tem barreira. Barreira para tudo quanto é lado, tá? O cadeirante tem barreira de tudo quanto é barreira arquitetônica, e tem as barreiras atitudinais, do tratamento das pessoas. O autista tem muitas barreiras atitudinais também, porque ele já chega num lugar, ele já é tratado como um esquisitão, então ele tem dificuldade de socializar, de entender a piada, de compartilhar significados simbólicos na sociedade, coisas implícitas naqueles jogos sociais que as pessoas típicas compreendem, ele não compreende. Então, gente, tem que ter a barreira para ser deficiente. Por que isso é importante? Para você que está aqui vindo buscar conhecimento jurídico sobre direito dos autistas. Porque o dia que você for exercer alguma coisa, querer exercer algum direito, e você for apresentar a prova de que você tem a deficiência, você não pode perder de vista que a sua documentação médica vai ter que indicar as barreiras, porque sem barreiras não tem deficiência. Ah, mas eu vou prestar um concurso público na cota PCD, então tem que colocar as barreiras todas? Tem que colocar as barreiras, mas não pode colocar barreira demais para te atrapalhar. E a junta médica depois dizer, quando você for aprovado do concurso, que você tem tanta barreira que a sua deficiência é incompatível com o cargo. Então, tome lá cuidado, há de se ter um ponto de equilíbrio nessa questão, tá bom? Então, conclusão aqui é, deficiência é o mesmo que barreira. Por quê? Se um dia você inventar um remédio que você toma, que o autista toma, aí todas as barreiras desaparecem, aí não tem mais deficiência, né? Se você é cego, mas amanhã eles inventam um olho biônico que instala na pessoa, a pessoa volta a enxergar. Aí não tem mais deficiência. A deficiência são as barreiras que decorrem da condição. Se você pode se medicar, se você pode substituir, se você pode voltar ao status quo antes da deficiência, se ela for superveniente, através de uma tecnologia, então não existe barreira. Se não existe barreira, não existe deficiência. Então, tenha sempre isso em mente. Peço a você que, se tiver gostado do vídeo, se achou que ele foi útil, que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like, que compartilhe com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.